Sejam bem-vindos à nossa live da semana. E o tema de hoje é sobre algo que vocês acabam subestimando, que são os looks prontos dentro de loja. Então, a nossa live de hoje é sobre looks prontos, o segredo para vender mais dentro de loja. Muito bem-vindo, quem já está chegando, já envia essa live para outros lojistas, que hoje a gente vai falar sobre essa técnica que a gente utiliza dentro do Visual Merchandising e como ela pode ajudar vocês a venderem mais. É uma estratégia que, como eu disse, ela parece simples, ela é menosprezada dentro de loja, mas ela é comprovadíssima que ela traz resultados de vendas para vocês e a gente vai falar sobre isso durante essa live. Por que a gente trouxe esse tema essa semana? Porque eu tenho certeza absoluta que você tem uma peça na sua loja que é linda, que você escolheu assim a dedo na hora das compras e que ela simplesmente não vende dentro da sua loja. E não tem nenhuma explicação lógica para isso, porque a peça é maravilhosa, ela veste bem, é uma marca conhecida, mas aquela peça não sai por nada dentro da sua loja e você não entende o porquê. E muitas vezes eu vou te dizer que o problema realmente não é a peça, mas como você está apresentando ela dentro de loja. Vocês percebem que às vezes eu falo a expressão, expor o produto dentro de loja, e muitas vezes eu uso a expressão sobre apresentar o produto, porque tem essa grande diferença entre você simplesmente colocar o seu produto exposto na loja sem estratégia e você apresentar ele para o teu consumidor de uma maneira diferente, de uma maneira inteligente e estratégica. E essa montagem de looks é uma opção que a gente tem para fazer com que essa peça gire de uma maneira mais fácil dentro da sua loja. Então, o que eu acabo percebendo trabalhando no varejo, dentro de loja o tempo todo, gente? O que eu observo que acontece com muita frequência é que as lojas acabam vendendo as peças separadas. Então, já começa na exposição de produto que a gente tem a arara apenas de blusas, a arara apenas de calças, a arara apenas de vestidos. E aí vocês vão me perguntar, Gisele, isso é errado? Não, não é errado. No formato de loja mais popular, a gente tem essa separação. Porém, se a gente faz isso durante todo o percurso da loja, a gente está sim cometendo um erro, porque a gente está perdendo oportunidades de vender o nosso produto de uma maneira diferenciada, porque a gente não está mostrando como esse produto pode ser utilizado. Então, o cliente, quando ele chega dentro de loja, ele não quer pensar. Ele quer ver o produto e quer saber como que ele vai utilizar aquele produto. Então, quando a gente deixa separado a arara apenas de blusa, ele olha para aquele produto e ele não sabe como utilizar. Hoje, ele está comprando, ele está buscando um visual pronto. Ele está buscando algo que facilite a vida dele dentro de loja. Então, quando a loja não mostra isso, ela não oferece isso para o cliente, a peça ela não faz sentido sozinha. Por isso que muitas vezes vocês acabam tendo um produto que fica parado dentro de loja, porque a gente fala que ele ficou fora de um contexto, ele ficou perdido. Você pode ter uma arara repleta de produtos bonitos, peças escolhidas a dedo, como eu falei no início da live, porém, se elas não fizerem sentido, o cliente não entende por que comprá-la. Então, hoje, sim, o consumidor está muito mais exigente nesse quesito e é um formato que as lojas maiores, as lojas de departamento já aplicam há muito tempo e por isso que elas crescem todos os anos, é por isso que elas têm tanto sucesso, porque elas entenderam que por mais que o cliente fale que ele prefere arara separada simplesmente por blusa ou por tamanho, na hora da venda, do comportamento de compra é o contrário. Então, eu queria saber aqui de quem tá na live, se vocês já perderam venda porque o cliente falou bem assim, eu não sei como usar esse produto. Como que eu vou usar esse produto? E aí ele acabou deixando de lado essa mercadoria e não comprou. Acontece isso, gente, aí na loja de vocês, do cliente não saber como usar o produto e acabar não levando porque ele acha que ele não vai usar aquela mercadoria se ele comprar? Eu tenho certeza que acontece. E aí a gente entra nessa questão realmente, do cliente chegar em loja
e ter os produtos separados por categoria. Como eu falei, dependendo do estilo de loja, a gente acaba fazendo essa separação. Mas em pontos específicos, a gente trabalha sim os looks prontos, para já trazer essa sugestão pro consumidor. Porque se o cliente precisa imaginar como montar aquele look, como usar aquele produto, você já perdeu a oportunidade da venda. Então, hoje, a exposição de produto, a apresentação de produto, ela é muito mais pensada para facilitar a vida do cliente e a da equipe também. É isso que a gente faz o tempo todo dentro do Visual Merchandising. Porque, gente, vamos combinar uma coisa. Ninguém mais tem tempo. A frase que eu acho que todo mundo fala é: tô na correria, tá uma correria. Por quê? Tá todo mundo com o dia repleto de compromissos, de trabalho, família, enfim, diversos compromissos na vida, e a gente não tem mais tempo. Nós estamos cada vez mais imediatistas. Então, se a sua loja depende da equipe de vendas para montar esse look para o cliente, muito provavelmente você vai perder a oportunidade de vendas, porque o consumidor, ele não vai ficar esperando o seu funcionário montar um look para ele. E a gente entra num outro ponto que vai além, que é da questão da equipe muitas vezes não estar nem preparada para conseguir montar esse look para o consumidor. O consumidor já chega repleto de informação dentro de loja, então ele já chega com a informação das tendências, do que combina, de tecido, e a equipe às vezes não tem essa informação, não sabe. A gente está com um despreparo muito grande de equipe. Eu sei que os lojistas também estão com uma dificuldade muito grande em contratação de equipe de qualidade. Então, o que a gente faz é justamente isso: ter uma loja preparada para vender sozinha. Porque a gente tem esse comportamento do cliente também de comprar sozinho dentro de loja. A gente está perdendo esse público que ele está indo comprar na internet, porque ele chega dentro da sua loja e ele depende 100% da equipe para ele poder comprar. E ele não quer, ele quer comprar sozinho, ele quer ver aquele produto, ele já tem noção do que ele quer. Então, se ele depender só da equipe, ele não vai comprar. Ele vai comprar no online. Ele vai comprar em lojas de departamento que já oferecem isso pronto. Então, a intenção da montagem de looks é para a gente conseguir oferecer para o cliente essa experiência completa de que ele tem facilidade na compra, otimiza o tempo dele, você já ensina ele como usar essa mercadoria. Isso funciona muito bem tanto para a questão da equipe, de facilitar o processo de venda dela, quanto para o consumidor. Porque se a equipe não tem esse preparo, esse conhecimento suficiente para atender o cliente, você vai perder vendas. E aí vocês ficam dando aquelas sugestões aleatórias, né? Você não tem um argumento de venda que realmente convença o cliente a comprar aquele produto isolado na arara. E aí você começa: não, porque essa peça aqui é novidade, porque essa peça tá linda. Gente, isso não funciona mais. Se você não tiver conhecimento real sobre o produto, sobre como o cliente vai utilizar isso na vida dele, ele não vai querer comprar aquela mercadoria. E outro ponto, ele não vai querer comprar essa mercadoria com valor agregado. E aí você quer trazer as melhores marcas e você vai falar: não, mas esse daqui é tal marca. Não faz diferença, entende? Se o cliente não entender como usar aquele produto no dia a dia dele, se ele não entender a necessidade, se ele não entender a versatilidade daquele produto, para combinar inclusive com o que ele já tem em casa, ele não vai comprar essa mercadoria. E aí é nesse ponto que vocês estão perdendo venda, perdendo oportunidade de aumentar o ticket de vocês, de fazer um giro de estoque. Então, por que a gente fala que vender os looks, né, montar os looks vende mais? Justamente por essa questão, ela facilita a decisão de compra do cliente. Ele não precisa pensar na loja. Ele chega e ele já tem uma sugestão pronta para ele usar. Ele resolve rápido a necessidade que ele tem. Então você se prepara, você antecipa aquele processo da venda
que você teria que ficar montando o look para o cliente e buscando um acessório que combina para aumentar o ticket. Você já adianta todo esse processo e você monta isso antes, você deixa pronto dentro da Arara. Então, para o cliente é ótimo, porque ele chega na sua loja, ele precisa de uma opção de look para determinado evento, ou seja, para o trabalho, ou seja, para o dia a dia, ele já encontra isso pronto. Ele já adianta o tempo dele. Se ele olhar, bater o olho, gostar, faz o estilo dele, é o que ele está buscando, ele já vai direto para o provador, ou ele já pega aquele produto e ele já vai para um condicional, ele já leva direto para casa, tem cliente que acaba nem provando, porque ele não precisa pensar. Então, isso é um grande diferencial que você pode ter dentro da sua loja, de já oferecer os looks prontos para o seu cliente, pensando nessa questão de facilitar a vida dele. E quando você facilita a vida do cliente, quando você mostra para ele que você tem esse conhecimento de trazer as sugestões de como utilizar aquele produto, aumenta a percepção de valor do teu consumidor. E o que é essa percepção de valor? Ele entende o porquê pagar um valor mais alto numa mercadoria ou comprar exclusivamente com você porque você oferece mais do que produto. Vocês conseguem perceber que hoje a maioria das lojas está muito focando na questão do produto e está esquecendo a experiência, que a gente tanto já falou da questão de experiência de compra, e vocês acham que a experiência de compra é ter um cantinho do café, é ter um espaço instagramável, é dar um mimo para o cliente. Quando a experiência de compra é a gente facilitar e atender às reais necessidades do nosso cliente de uma maneira prática. O cliente está buscando mais do que o produto, porque o produto que você vende na sua loja, ele encontra em outras lojas da cidade, ele encontra na internet, ele encontra no site da marca. O que realmente vai fazer ele comprar com você? É ele ter a segurança de que você sabe o que você está vendendo, de que você sabe das sugestões para ele. A gente já disse isso aqui várias vezes, né? Que a gente só compra de quem a gente confia. E como que o cliente vai gerar essa confiança em você? Se você não sabe vender o produto que você tem. Se a única coisa que você sabe dizer é que o produto é lindo e o produto é novidade. Então vocês percebem que quando a gente tem esse conhecimento, a gente acaba inclusive diminuindo a objeção de compra do cliente. Aquela questão do eu não sei como que eu vou usar esse produto não existe mais. Porque ele sabe, ele tá vendo, visualmente ele já bateu o olho naquele look, ele já entendeu que aquele look fica bonito junto, principalmente peças estampadas que o cliente tem mais dificuldade em usar. Ele já bateu o olho, ele já entendeu como ele pode usar aquela mercadoria. Ele já entendeu se faz o estilo dele ou não faz. Mesmo que ele não leve o look completo, ele leva a informação de moda, então ele sabe que em casa ele tem um outro produto que ele comprou há muito tempo e que ele pode combinar dessa maneira, que ele nunca tinha pensado. Então, a função da loja hoje, ela não é só vender o produto. Ela é realmente esse ponto de relacionamento entre o cliente e o consumidor. E por isso que as técnicas que a gente utiliza de visual merchandising, por mais que elas sejam, a base seja a mesma, cada loja vai aplicar de uma maneira diferente, porque a sua loja tem uma identidade, o estilo do seu cliente é diferente, a maneira que você vai combinar o mesmo produto que outra loja tenha é diferente. Porque tem visões de mundo, tem experiências, tem estilo do cliente, tem as marcas diferentes que você trabalha, tem as compras que você faz, produtos diferentes, cores diferentes que você pode combinar. Então, tudo isso vai fazer a sua loja ser única. Se você souber, de maneira estratégica, montar looks diferentes para o cliente. Por isso que eu reforço sempre para vocês que a Arara, ela é uma mini coleção que você monta para o teu consumidor. Você vai até o teu estoque e você faz compras, você seleciona a mercadoria que você vai querer expor naquela semana, de uma maneira inteligente. Se você está colocando todos os produtos dentro de loja, como eu falei, desse formato, só separado por categoria, sem mostrar sugestões para o cliente, você está fazendo errado.
porque você está perdendo oportunidades de valorizar o teu produto, de valorizar a tua marca, de valorizar a tua loja, de oferecer para o cliente mais do que produto. Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento de saber montar essas araras estratégicas, e dentro dessas araras estratégicas a gente vai ter sim várias sugestões de look, seja no cabide de corpinho, no cabide com extensor, ou seja realmente na sequência da arara. Então, vocês podem perceber que praticamente todas as araras que eu monto, que eu compartilho, vocês vão ver que tem um look frontal na arara, que geralmente é o look que é o primeiro a sair da arara, porque a gente dá destaque para ele. A gente tem várias sugestões de produtos dentro da arara que se combinam entre si. Então, durante o atendimento, o cliente mesmo vai entendendo, na sequência da arara, numa arara inteligente, que eu tô dando sugestões para ele, que ele pode combinar aquela blusa com uma saia, uma calça, uma bermuda, com várias opções diferentes. Ele pode fazer sobreposições. Ele pode combinar com terceiras peças, tem um acessório que combina lá dentro. Então, eu tô dando várias sugestões para ele, conforme o estilo que ele tem, conforme o local que ele vai utilizar aquele produto, né? Conforme a necessidade dele. Então, é por isso que as lojas de departamento, as lojas que trabalham com valor mais agregado de produto, elas expõem os produtos de maneira diferente e elas trabalham essa questão dos looks. Justamente por isso, porque a gente consegue oferecer para o cliente uma experiência de compra, a gente consegue fazer o giro do teu produto no estoque, que a gente já vai falar disso na sequência de como você pode trabalhar de maneira inteligente a mescla de produtos que são novidades e esses produtos que ficaram parados dentro da sua loja porque não foram bem expostos, porque eles perderam o contexto dentro da sua loja. E tudo isso que a gente monta nessa área inteligente, nessa área estratégica, ela gera desejo. O cliente não resiste a um look bem montado na arara. Os meus clientes vivem isso todos os dias. Os meus clientes, tanto do atendimento presencial, de assessoria, quanto os clientes de treinamento online e presencial também. Por quê? O look pronto, ele gera esse desejo. O cliente bate o olho e visualmente ele já identifica se ele gostou ou não gostou. Ele se imagina utilizando aquele look, aquele produto no evento que ele precisa, no dia a dia, enfim, suprindo a necessidade que ele tem, que ele chegou na sua loja buscando uma mercadoria. E se ele não tem a necessidade, a gente acaba criando, porque ele se imagina utilizando aquele look e ele já quer levar para casa dele. Agora, se as peças estivessem separadas, ele não teria essa mesma visão da mercadoria, ele não conseguiria se imaginar. Então, o que a gente faz para o cliente quando a gente cria o look é justamente facilitar a vida dele. E quando a equipe prepara vários looks dentro das araras de maneira inteligente e estratégica, facilita a vida de vocês também no atendimento. Porque quando o cliente chega buscando um look para determinada situação, você já tem opções prontas. Facilita inclusive a montagem da vitrine, porque vendeu, eu tô com a vitrine, sei lá, num tom de bege e azul. Vendeu um look do manequim. O que eu vou colocar no lugar? É sempre um desespero para vocês de substituir uma vitrine que tá bem montada depois que vende uma peça. Quando a gente tem as araras planejadas e vários looks montados, simples, é só separar outro look que está dentro daquela arara e montá-la dentro da vitrine. Por que a vitrine a gente sempre dá muito destaque e ela vende tanto dentro de loja? Porque os looks estão montados prontos. E a gente consegue pegar essa mesma estratégia da vitrine e trazer isso para dentro das nossas araras. Num cabide de corpinho, ou como eu falei, na sequência da arara, ir dando sugestões para o cliente de vocês. E eu quero que vocês comentem aqui para mim. Vocês costumam fazer isso dentro da loja de vocês? Ou vocês estão ouvindo tudo isso que eu tô falando agora e falando, meu Deus, quanta oportunidade de vendas eu estou perdendo dentro da minha loja? Por não utilizar essa técnica, que ela parece realmente simples, ela é subestimada, mas ela tem muito poder dentro de loja. Então, se você tá fazendo isso dentro de loja, saiba que você não está vendendo apenas roupa. Você não pode ser uma loja que vende apenas roupas. Você vende soluções prontas para o seu cliente. É isso que vai te diferenciar
da concorrência, é isso que vai fazer você aumentar teu ticket dentro de loja, é isso que vai fazer você vender, inclusive, aqueles produtos maravilhosos que ficaram parados dentro da sua loja, até hoje você não entendeu o porquê. Pode ser que eles ficaram perdidos, sem contexto, dentre tantas mercadorias que você tem dentro de loja, o cliente não conseguiu ver o verdadeiro valor desse produto, você não conseguiu dar destaque para essa mercadoria e você pode fazer isso através dos looks prontos. E aí, gente, essa questão dos looks prontos, como eu já falei para vocês, elas facilitam totalmente o atendimento da equipe, para o cliente que quer se autoatender, facilita nessa questão da percepção do cliente. E quando a gente entra na parte de estratégia de vendas, é o que a gente chama da nossa venda casada. É isso que a gente influencia o nosso cliente. Quando a gente monta um look, a gente tem a opção de vender 2, 3, 4 produtos de uma única vez. Ao invés de depender só da equipe e ficar mostrando e oferecendo isso pro cliente, que às vezes acaba sendo até chato. Ficar falando, mas não quer ver mais uma blusa? Mas não quer ver um casaco? Mas não quer não sei o quê? Se o look tá pronto, você não precisa nem falar isso, o cliente tá vendo. Ele viu que você colocou uma terceira peça, ele vai pedir se você tem mais opções, ele vai procurar mais opções na Arara. Então a venda hoje ela tem que ser muito mais intuitiva e o look ele faz isso para vocês. Então, naturalmente, a gente consegue fazer essa venda casada para o cliente sem precisar ficar empurrando mercadoria, sem precisar ficar forçando a venda, que é outro motivo dos clientes não irem mais tanto na loja física. Porque fica aquele vendedor insistente, porque ele tá desesperado para querer bater meta, ele tá desesperado que não tá vendendo. E ao invés de ele estar preparando a loja dele para atender esse cliente que quer comprar sozinho, ele fica forçando a venda, ele fica insistindo. E, gente, vamos falar sério, nem nós mesmos que trabalhamos no comércio, em loja o tempo todo, a gente gosta desse tipo de vendedor. Essa venda insistente não funciona. Se o cliente compra, ele compra obrigado e ele não volta nunca mais. Agora, se ele entende que ele fez uma compra inteligente, que ele comprou um look, que ele bateu o olho, ele achou maravilhoso, que combinou o acessório, que ele sabe que ele vai conseguir combinar com outras coisas na casa dele, ele volta. Se ele usar o look que você montou e ele for elogiado na rua, ele volta, porque aí gera o que a gente já comentou, a confiança. Ele confia que você sabe montar looks em que ele vai estar bem vestido, em que as pessoas vão elogiar ele, em que ele vai aproveitar essas peças para usar de maneiras diferentes no guarda-roupa dele. Que essa é realmente uma compra inteligente. Não faz sentido nenhum ficar comprando uma peça para usar ela isolada uma vez a cada 1000 anos. Eu sei que para quem vende é maravilhoso o cliente que é consumista. Só que esse cliente consumista, ele compra um monte na sua loja e compra também nas dos demais. E aí a gente pode fidelizar para ele comprar simplesmente na sua loja, comprar o look pronto. E aí ele deixa de investir na loja do concorrente, ele vai comprar só na sua, porque você tem esse diferencial. Claro que para isso a gente tem que estar preparado em conhecimento de combinações de cores, em uma montagem de arara estratégica, a gente tem que estar sabendo das tendências também do que está acontecendo. Mas a gente consegue fazer tudo isso, toda essa comunicação simplesmente na Arara, num look pronto. Então, essa é uma excelente opção da venda casada para aqueles produtos que estão parados no estoque de vocês também. Porque vender produto que é novidade é muito fácil. É uma delícia, gente, montar look com produto que é novidade. Mas qual que é o pulo do gato? Qual que é a estratégia que a gente utiliza quando a gente monta um look dentro de loja e que vocês também devem utilizar para montar as araras e montar as vitrines e até mesmo os posts que vocês fazem nas redes sociais? É mesclar aquelas peças maravilhosas que vocês têm dentro de loja, que são de outras coleções, que não venderam e vocês não sabem por quê, com as peças de novidade. Então, quando a gente monta um look, para ele ser estratégico, é justamente a gente mesclar esses produtos que já estão parados no estoque de vocês. Porque vocês sabem que o visual merchandising não é simplesmente sobre deixar a loja bonita. É sobre deixar a loja bonita, estratégica, inteligente para ela vender mais.
Então, se for para ficar vendendo só novidade, aquele estoque parado que você tem, ele vai continuar desvalorizando. Então, a gente precisa girar aquela mercadoria. Então, a gente vai fazer uma montagem de looks inteligente, onde eu vou trabalhar o estoque que você já tem em loja, que ele não foi bem exposto, ou trabalhar com uma combinação diferente. Você fez uma combinação de um produto com o que tinha naquela compra, você fez uma nova compra, você vai fazer novas combinações. E já tem até live da gente falando sobre essa questão de compras, de como você fazer uma compra direcionada, inteligente, vocês não comprarem simplesmente peças aleatórias no impulso, porque isso também dificulta vocês a montarem looks dentro de loja, dificulta vocês a montarem araras inteligentes. Então, sim, gente, hoje não dá para ser simplesmente uma loja que só pendura o produto no cabide e que acha que isso vai ser suficiente. Tá? Então, a gente está precisando se reinventar dentro do varejo, a gente está precisando entender sim como montar araras inteligentes, a gente está precisando sim entender como fazer compras estratégicas e não por impulso. Quem compra por impulso é o teu CPF, o teu CNPJ não pode comprar por impulso. Vocês precisam analisar dados de vendas, vocês precisam ter conhecimento sobre como montar uma área inteligente, uma área estratégica, vocês precisam ter conhecimento para montar looks inteligentes dentro da sua área, da sua loja para vender, porque vocês precisam ensinar ao consumidor como utilizar essa mercadoria. Esse é um dos grandes diferenciais. E a gente atrai o cliente como? Pelo visual. Saibam que peça parada dentro de loja é peça que foi mal apresentada para o cliente. Se não foi um erro na compra, se é uma peça bonita, de uma marca legal que você trabalha, se ela veste bem, pode ter certeza que o problema dessa peça não ter sido vendida é porque você não soube apresentar ela bem exposta dentro da sua loja. Pode ter certeza que quando você monta um look, a peça passa a fazer sentido dentro de loja e sozinha ela fica perdida. E aí se você falar, Gisele, mas eu montei um look e não vendeu. Tá, mas você montou quantos looks com essa peça? Montou um. Fez uma única tentativa, a peça não vendeu e você abandonou ela de novo dentro de loja? Você trabalhou com combinações de cores diferentes? Você fez uma sobreposição? Porque vocês compram tanta, mas tanta mercadoria que não dá nem tempo de vocês explorarem esses produtos. Tem produto que vai na promoção sem nunca ter ido para vitrine. Tem produto que vai para promoção sem nunca ter sido postado lá no Instagram. Então, como que a gente quer falar que o problema realmente é vendas, sendo que vocês não estão sabendo explorar a mercadoria que vocês já têm em loja? E eu garanto para vocês, porque eu vivo isso todos os dias, sejam nos treinamentos, nas assessorias online, seja nos atendimentos presenciais dentro de loja, que tem muito produto de vocês que não vendeu porque não foi bem exposto. E vocês pegam birra do produto e acabam deixando ele de lado porque vocês enjoaram. Ou pior, porque vocês não têm conhecimento suficiente para fazer uma boa exposição. Se vocês tivessem conhecimento, vocês iam conseguir expor esse produto de uma maneira inteligente e esse produto ia vender. Porque o que eu mais gosto de chegar e fazer dentro de loja é pegar aquele produto que vocês torcem o nariz, que vocês falam que esse produto não é bonito, não, esse aqui já tá há mais tempo na loja, vou mostrar esse que é novidade. Novidade vende fácil, vocês não precisam fazer esforço. Agora, o que tá parado aí dentro da loja de vocês, esse produto sim é o que a gente precisa dar destaque, porque ele só vai desvalorizar cada vez mais. E aí, a grande questão é essa, é a gente saber combinar esse produto, montar esse look dentro da loja para fazer com que ele venda com preço cheio sem precisar ir na promoção. Ou a gente até pegar um produto que tá ali com uma margem de desconto e a gente trabalhar com um produto que tá com preço cheio para fazer a venda casada. Então, todas essas técnicas que existem dentro do visual merchandising, elas conseguem sim trazer todo esse diferencial para a tua loja, de fazer o giro de estoque, de fazer essa venda casada, de criar essa autoridade da sua loja, da sua marca em relação ao cliente, dele perceber a sua loja com outros olhos. Agora, se você continuar esperando o cliente imaginar como usar esse produto, você vai continuar perdendo vendas todos os dias. Esse formato não funciona mais. E aí, quando a gente vê
várias lojas sofrendo, falando que não está conseguindo vender, que está com dificuldade, que também não tem equipe formada para fazer a venda bem feita. A solução está na palma da mão de vocês. Eu estou entregando aqui, ó, de bandeja a dica que vai fazer diferença nas suas vendas, na sua loja. Então, agora, quando você sabe montar looks estratégicos nos lugares certos da loja também, você vai ver suas vendas aumentando. E eu falo nos lugares certos porque você tem que saber montar o look de maneira estratégica, mas nós também temos dentro de loja pontos que a gente consegue ter uma visibilidade maior. O próprio look frontal que a gente cria dentro da Arara é uma dessas estratégias, tá? Mas a gente identifica as áreas quentes dentro de loja, onde tem circulação de cliente, onde realmente vai atrair o olhar do consumidor para trabalhar esse produto que a gente quer dar destaque. As combinações de cores que a gente faz também são extremamente estratégicas. A gente trabalha cores que estão vendendo com cores que não estão vendendo. Então, todo esse conhecimento de saber trabalhar dentro de loja, os looks bem montados, de combinar as cores, de fazer compras inteligentes, de trazer os acessórios certos, de posicionar esses looks nos lugares certos dentro de loja, fazem diferença. Não é à toa que eu tenho alunos crescendo 30%, 40% de faturamento depois de aplicar as técnicas de visual merchandising. Não é à toa que eu tenho toda semana aluno me mandando mensagem falando que montou um look dentro de loja e vendeu o look completo. Peças que estavam paradas às vezes meses, até anos dentro de loja. Eu não venho aqui falar mentira pra vocês não, gente. Eu venho falar aquilo que funciona. E todo esse conteúdo aqui, ó, gratuito pra vocês. Agora, se vocês falarem assim, não, Gisele, realmente o meu problema tá em não saber montar esses looks dentro de loja, em não saber montar essa arara inteligente, em não saber fazer combinações de cores. Aí você tem a solução também muito simples, com valor super acessível, que tem a aula de organização de araras, onde eu ensino como montar essas araras inteligentes, onde eu ensino vocês a montar esses looks, essas coordenações, para que vocês consigam aplicar isso dentro de loja. Então, tem tanto a aula de organização de araras, para quem quer montar essas araras inteligentes. Tem a aula sobre tendências de inverno e combinações de cores agora para o inverno, que também tem várias estratégias para essa estação, se você quer algo agora pontual. E caso o seu problema maior seja combinações de cores, tem uma aula exclusiva também para combinações de cores. Então, gente, eu tenho aula para todas essas necessidades que vocês têm dentro de loja para ensinar tudo isso para vocês. E da mesma maneira que eu executo as araras que vocês veem nos posts, vocês vão aprender para executar isso dentro da loja de vocês. Então, se hoje você não está conseguindo expor o seu produto, se você não consegue montar looks para fazer tudo isso que a gente está falando aqui, posicionar a sua marca, facilitar seu atendimento, vender produto que está parado dentro do estoque, vender o look completo para aumentar o ticket médio, a solução já está na mão de vocês. Então, caso vocês tenham interesse em fazer toda essa transformação dentro da loja de vocês, com essa dica que ela acaba sendo simples, mas muito subestimada, que vocês conseguem aplicar dentro da loja de vocês, entre em contato comigo. Tem o link da bio também, que tem acesso a todas essas aulas, ou é só mandar mensagem para mim que eu envio o link para vocês, para que vocês consigam ter todas essas estratégias na palma da mão de vocês, aplicar dentro de loja e começar a ter esse retorno na loja de vocês. Principalmente se vocês estão precisando gerar essa confiança com o cliente de vocês, atrair o consumidor, fazer com que ele compre de uma maneira fácil, mais prática dentro da loja de vocês. Ter araras também mais interessantes para o cliente, que ele queira olhar todas as araras, porque tem várias sugestões de combinações de cores, de looks prontos para ele. Se a sua equipe precisa aprender a trabalhar essas estratégias dentro de loja, você sente que vocês têm dificuldade em montar vitrine, em montar look, em combinar cores, a solução está nessa questão de aprender a montar os looks, de montar as araras inteligentes, e eu tenho uma aula exclusiva para isso. Então, gente, para quem chegou agora, para quem acabou perdendo a live, ela vai ficar salva, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem aprender mais sobre isso, a montar araras estratégicas, inteligentes e encantadoras e que aumentam as vendas das lojas de vocês, é só entrar em contato comigo que eu ensino tudo isso para vocês. A live de hoje era isso. Obrigada por quem esteve presente.
Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que a gente vai conversando depois da live.